Fala, minha amiga, meu amigo do mercado financeiro, de novo aqui com a nossa série Desbravando o Mercado Financeiro. Eu sou Alexandre Delamour e sabe onde eu tô? Sabe? Espaço XP, Curitiba, glamuroso. E a nossa conversa de hoje é com o Thiago de Souza. Ele é sócio e head de renda variável da Valor e Elbrus. E por que a gente vai conversar com o head de renda variável? Porque esses caras são eles que vão ajudar vocês no trato com o cliente, com operações estruturadas, com operações complexas, de 2, 3, 4, 20 pontas. É esse pessoal que acude. Esse pessoal pode participar de reunião com os assessores para explicar a estruturação do produto de renda variável para o cliente. Por isso, eles são muito importantes. Thiago, obrigado, querido, pelo seu tempo, porque o tempo desses caras é muito precioso. E aí é o seguinte, hoje você não trabalha na parte comercial. Você foi assessor porque é um outro caminho, tá? É um outro caminho que eles podem fazer. Você entrou como assessor, se destacou na parte técnica, se tornou sócio do escritório e partiu para segurar as pontas ali na parte da mesa de renda variável. Foi isso que aconteceu. Exatamente, Alexandre, um prazer falar contigo, prazer falar com quem nos assiste aqui também. Foi esse o caminho, né? Iniciando como assessor comercial, desenvolvendo ali também a parte técnica e depois de aí um tempo assumindo a mesa de renda variável do escritório. Sim, porque tem muita gente, Thiago, que tem um perfil que pode desenvolver o comercial, mas tem muita gente boa de técnica, de raciocínio lógico, que cabe em outras partes do escritório. Então, quando o escritório ele é um escritório um pouco maior, com um pouco mais de estrutura, a gente até estava conversando disso antes, muitos escritórios eles preferem formar esses profissionais do que trazer de fora. E as mesas de renda variável, mesa de renda fixa, mesa de câmbio, dependendo do tamanho do escritório, eles acabam ajudando demais o assessor em algo que ele não é obrigado a dominar. Óbvio, você foi aprovado na Ancor, você tem um conhecimento que é médio da maioria dos produtos. Agora, quando o cliente tem uma necessidade específica, quando as operações envolvem um risco maior, aí a gente tem que trazer para a mesa o pessoal da mesa de renda variável. Você participa de muita reunião com o assessor? Esse é o principal foco das nossas operações, do que a gente faz no nosso dia a dia, Alexandre. Ali internamente a gente sempre fala, o profissional de renda variável, ele tem que ser um pouco misto, desenvolvido na parte técnica, mas desenvolvido também na parte comercial. Porque no final do dia, o trabalho dele não é ficar olhando 4, 5, 6 telas, vendo o que está para subir ou o que está para cair. Isso é um trabalho muitas vezes do analista. O profissional de renda variável mesmo, que trabalha dentro de uma mesa, ele precisa transformar aquelas oportunidades em negócio, levando algo que o cliente e o assessor vão ver como de valor, alinhado com o objetivo do cliente, com a estratégia dele. Então, por isso a necessidade de ter bem desenvolvido a parte técnica, mas também a parte comercial. Por isso que o profissional de renda variável, ele tem que buscar certificação, qualificação constante, se desenvolver em habilidades de comunicação, para quando o assessor chegar e chamar para uma reunião com o cliente, ele poder mostrar toda a autoridade que ele tem e mostrar que ele está fazendo um produto bom para o cliente. Então, sim, o nosso dia a dia ele é muito mais intenso na questão de apoio com os assessores, reuniões, visitas. Hoje, virou moda depois da pandemia, chamadas de vídeo, ligações. O dia de mesa de renda variável é um dia a dia comercial, mas com um quê muito técnico também. E eu reparo também, a gente participa de muitos grupos com escritórios parceiros nossos, e eu reparo que vocês, durante o dia, vão alimentando os assessores de oportunidades, de ofertas novas que estão saindo, de oportunidades, quando a gente fala em renda variável, abertura de curva, fechamento de curva. E esse tipo de atividade vai fazendo com que o assessor, ele, na hora de conversar com o cliente, ele consiga enxergar oportunidades e falar, olha, para esse caso tem X, Y, Z, acabou de sair, tal. Só que você sabe também, Thiago,
eu gosto muito quando o assessor é bom tecnicamente. Eu gosto. Eu acho que é um exagero falar que o assessor tem que 80% da parte comercial e o resto é um pouquinho de técnica. Sabe por quê? Porque quando ele fala com propriedade com o cliente, quando ele explica um produto com propriedade, ele cria uma confiança e cria um vínculo maior. Só que, quando é algo complexo, os nossos alunos eles ficam perguntando, eles ficam meio com medo. Professor, mas e se alguém pedir para mim para montar uma fence, para montar uma borboleta? Aí eu explico, não, funciona de outra maneira. Nesse momento, é a hora do pessoal da mesa ajudar, fazer a reunião, explicar. E isso vem crescendo nos escritórios. Quantas mesas tem a Valori hoje? De mesa de renda variável, especificamente, tem a nossa mesa, é uma mesa apenas. Hoje essa mesa ela é composta pelo head, né? No caso, eu esse momento assumindo aí essa função, e também por mais 3 traders. Então, a composição da mesa é uma composição ali adequada para o tamanho do nosso escritório, e cada trader, ele atende um grupo específico de assessores e seus respectivos clientes. Justamente, Alexandre, para quê? Para dar esse embasamento técnico / comercial para o assessor e para o cliente, mas também para poder dar um entrosamento que só o tempo vai criando isso daqui. A ideia principal nossa, enquanto mesa de renda variável, é que a gente consiga acessar todos os clientes dos assessores, para enquanto o assessor, e você que é assessor, aqui vai uma dica importante, se qualifique tecnicamente, se qualifique comercialmente, mas você, assim como nós, somos um prestador de serviço, e serviço a gente não consegue escalar. A gente não consegue atender, ao mesmo tempo, 2 clientes distintos. Então, enquanto você está visitando, fazendo uma reunião com o cliente, fazendo prospecção e cuidando de assuntos mais estratégicos da conta, a mesa de renda variável vai poder estar contatando o seu cliente, vai poder estar passando estratégias que foram combinadas contigo e com o cliente antes, de forma aí a poder te dar escala, poder te dar a chance de você crescer e otimizar o teu tempo. Então, o trabalho da mesa ele funciona muito em conjunto da parceria com o assessor também. A gente na Valori Elbus prioriza muito isso daqui, a parceria. Sim, por que eu estou querendo esse assunto? Porque tem escritórios que tem mesa de renda variável, uma mesa só de renda fixa, mesa de câmbio, dependendo da estrutura. Os escritórios menores, que não têm essa possibilidade, aí sim, tem um corpo a corpo maior com a própria XP, que é a corretora, no caso. Mas, em se falando agora do grupo, Valori Elbus, sede aqui em Curitiba. Correto. Crescendo, expandindo. E muito. Filiais em Maringá, aqui, e Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O grupo não é que ataca mais, ele tem um quê de alta renda. O pessoal que está assistindo a gente, eles já entenderam que para acessar o cliente de alta renda não vai ser em 6 meses, não vai ser em 1 ano. O que você pode falar para o assessor que quer atingir o público de alta renda? O que a gente pode falar? Esse cliente, ele é muito técnico, esse cliente, ele é muito exigente. Vocês da mesa conversam muito com esse tipo de cliente? Esse cliente demanda muita coisa sofisticada ou ele é mais simples? Ou a gente está pensando aqui que o cliente tem tanto dinheiro, mas na realidade ele joga um feijão com arroz. Como é que é o perfil desse cliente de alta renda que vocês atendem? Alexandre, pode parecer um paradoxo, mas o cliente ele é ao mesmo tempo simples e também exigente. Ele é simples no trato do dia a dia, pouca formalidade, é um cliente muito bom de você conversar, mas ele é muito exigente com relação a modelos de atendimento. Ele precisa de uma informação voltada para o perfil dele, por ser um cliente que ele é alta renda, ele é muito assediado. Ele sabe quando alguém está tentando passar alguma estratégia, algum produto só por passar, porque tem talvez alguma comissão grande, tem um segundo interesse, ou quando aquela estratégia, aquele produto realmente atende o interesse dele. Então, ele é exigente com relação à oferta. A gente precisa ser assertivo. Ele é muito exigente com relação à questão do atendimento. Esse cliente ele entende que muitas vezes bolsa sobe, cai, outros ativos até de renda fixa, tivemos exemplos aí de créditos privados dando default.
ele entende que certas situações acontecem com o mercado. Mas o que ele quer? Que você tenha um relacionamento sempre próximo. E aqui também, para você que é assessor, seja próximo do cliente no momento do mercado de alta, no momento do mercado de baixa, enquanto a carteira sobe e às vezes que a carteira cair também. É quase como se fosse um casamento. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na carteira de alta e na carteira caindo. Então o cliente ele é muito exigente com relação à questão de atendimento. E assim, passando um pouco sobre algumas dicas para poder acessar esse perfil, com base na experiência, no que a gente vê os assessores mais performarem dentro do escritório, eu quero começar citando aqui algo que na Valorial a gente prioriza muito, que inclusive é o nosso propósito: transformar a cultura financeira de pessoas e empresas. O relacionamento que a gente faz com o nosso cliente, a gente tem que agregar valor, transformar a cultura. Quando eu faço uma oferta de uma estratégia que faz sentido para ele, ele pode até por algum motivo não querer aceitar ela naquele momento, mas ele vai ver valor e preocupação no cuidado com ele. Quando eu chamo ele para fazer uma reunião, mesmo com a carteira caindo, ele vai ver cuidado. Quando eu levo para ele alguma informação relacionada a algum produto no mercado, e hoje, no momento que a gente grava aqui, a Vale soltou um balanço onde cresceu o lucro 200%, a ação subiu aí nesse pregão, mas a gente teve a Uzi Minas também caindo mais de 20%. Esse cliente, muitas vezes, ele quer ter acesso a esse tipo de informação, entender o que está acontecendo no mercado. E também no dia a dia com o cliente, a gente acaba, de uma certa forma, na relação, também educando, ensinando eles com relação ao funcionamento do mercado, termos financeiros, com relação a dicas de operações. Então a gente constrói uma relação, Alexandre, com eles também educacional. Isso também é agregar valor. Então, no final do dia, para você ter acesso a esse cliente alta renda, para você prospectar e manter o relacionamento com ele, é muito importante que você saiba, ele vai ser simples contigo, mas ele vai ser exigente, e por isso a importância do assessor ter qualificação e contar com um time qualificado de especialista. E sem falar que ele é assediado. E ele é assediado por outras casas, outras corretoras, ele é assediado por bancos e até por cooperativa de crédito, que agora está crescendo bastante. Então, você precisa demonstrar um laço de fidelização, você precisa estar presente. E aí fica de cada assessor, depende de cada assessor, depende também do cliente. Tem cliente que não gosta, que você fica ali toda semana, chamando e mandando, tal. Agora tem outros clientes, não. Tem outros clientes que preferem sempre receber novidades, receber, a gente está falando de oferta, a gente está falando de oportunidade. Essa última abertura da curva, que a gente está falando, em 2024 aqui, essa última abertura de curva que teve em maio e junho, que as NTNs-B, falando em renda fixa, pagando um prêmio absurdamente alto. Eu vi muita movimentação de escritórios oferecendo isso como oportunidade que talvez não se repita para ganhar na marcação a mercado. Ele quer saber disso. E, ao mesmo tempo, você não sabe, mas tem muita gente telefonando para ele. Muita gente, nesse exato momento, está lá tentando tirar esse cliente. E essa fidelização é muito importante. Mas eu acho que o assessor que chega nesse estágio, ele já sabe disso. Ele já sabe. E sabe que para manter tem que entregar algo diferente. Bom, esse cliente, Thiago, a gente precisa entregar, acabei de falar, diferença. E o cliente de alta renda, ele permite que outros serviços sejam abordados. Por isso, no DNA da Valori, planejamento sucessório, planejamento fiscal, investimento internacional também está bem presente, né? Que a gente levantou os dados aqui, ela é bem presente nessa parte, não é isso? Correto. Se faz muito necessário porque o cliente que é investidor, ele tem outras situações para resolver com o dinheiro também. Na pessoa física, se ele viaja para o exterior, ele pode ter uma necessidade de fazer um câmbio. Se ele é um cliente que está pensando já em sucessão, ele pode ter necessidade de fazer um trabalho de planejamento patrimonial. Se esse cliente aqui, de repente, ele tem um patrimônio investido com a gente, ele precisa, de uma certa forma, proteger esse patrimônio. Faz necessidade de ter um planejamento de gestão de risco. Se esse cliente também é empresário, ele pode ter necessidade de contrair crédito para a empresa dele, para poder fomentar crescimento. Ele pode estar pensando em sucessão da empresa. Esse cliente ele pode estar pensando em talvez adquirir outra empresa ou vender a própria empresa também. Então,
quando a gente detectou que o nosso cliente investidor ele tinha outras necessidades com dinheiro e ele buscava essas soluções fora, a gente pensou o seguinte: se eu já tenho a confiança do cliente, que é o mais importante, o mais difícil de conseguir, por que não agregar outras soluções e serviços aqui dentro de casa? Então, ali na Valor Elbros, a gente tem muito essa preocupação de ser um polo, um hub de soluções financeiras, por isso, mais uma vez, do propósito, transformar a cultura financeira de pessoas e empresas. É muito além de investimento. E com isso, a gente, através das áreas de especialistas, agregar um valor para o assessor, para que o assessor ele fique tranquilo, cuidando mais da gestão estratégica da conta do cliente. E muitas vezes, se ele identificou que você, Alexandre, tem necessidade de uma gestão de risco, quem vai fazer isso tudo não é o próprio assessor. Ele vai ter o apoio do especialista de gestão de risco do escritório. Se você, Alexandre, é um empresário e está pensando, de repente, em adquirir uma outra empresa, não vai ser o assessor que vai ficar procurando quem são as outras empresas potenciais que você pode adquirir. A área de fusões e aquisições vai poder dar o apoio. Então, o assessor que precisa estar muito qualificado para poder entender funcionamento de mercado e economia, sempre que necessário ali no escritório, a gente tem os especialistas para poder destravar tempo, destravar o operacional do assessor e ele conseguir fazer o que ele mais gosta, o que ele faz de melhor e a função principal dele, que é a captação e alocação. E o time de especialistas dando todo esse suporte para ele, para conseguir crescer e fazer valer a pena o movimento dele de carreira e se tornar um assessor de investimento de sucesso. E a pergunta aqui não quer calar, né? O grupo está crescendo, está expandindo. Pretende abrir filiais no Sudeste ou pretende ficar aqui na parte sul do país, mais no Paraná? Vai abrir outras filiais ou vai crescer com essas filiais aqui? A gente, enquanto grupo Valor Elbros, discute muito desde a elaboração do planejamento estratégico e nas reuniões de sócio, né? Afinal de contas, a gente acredita muito nesse modelo de partnership. O assessor que faz o trabalho bem feito, a gente quer ele cada vez mais junto com a gente. Então, ele entrar, fazer parte desse modelo de partnership, ser um sócio dentro da nossa estrutura e ele poder, além do que ele recebe no mês a mês, ele poder crescer junto com a empresa. Então, o plano de crescimento, Alexandre, é um plano muito ambicioso. A nossa estrutura da Valor Elbros cresce num ritmo acelerado. A gente, sim, tem um interesse em ser uma presença consolidada aqui dentro da nossa região, tá? É o nosso foco principal, porém não descartamos outras aquisições. São todas oportunidades que o nosso conselho de administração avalia. E até, por sinal, a gente é um dos poucos escritórios que existe uma estrutura de governança bem formada, com um conselho de administração, que faz o papel do conselho, definir estratégias principais, diretrizes, e um comitê executivo que atua para poder fazer tudo o que o conselho de administração colocou como importante acontecer. Então a gente está sempre aberto, olhando oportunidades. Temos metas de crescimento, tanto com relação à questão de custódia, com relação à questão de receita, e principalmente para poder fazer tudo isso acontecer, meta de contratar e ter novos talentos aqui junto com a gente. O assessor de investimentos da Valor Elbros, ele é um assessor assim que ele tem muitas facilidades por contar com várias áreas de especialista que vão dar apoio e suporte para ele. É um assessor assim que ele conta com todo um processo de onboarding bem estruturado, onde ele vai se sentir muito bem acolhido perante a empresa, vai conhecer as principais áreas. Então é um processo aí que a gente chama, é uma decolagem, mas uma decolagem assim muito tranquila, para que ele consiga, assim, quanto antes, estar num plano de voo e aí alinhado com a cultura da empresa, com os valores, ele conseguir crescer. Então temos metas bem ambiciosas para os próximos anos e envolve muito também contratação de assessores. E vocês preferem contratar ou formar? A gente atua nos dois perfis, Alexandre. Gostamos de contratação, priorizamos profissionais que são do segmento alta renda quando ele vem de banco. Quando ele não vem de banco, a gente gosta de profissionais que têm paixão pelo mercado financeiro, têm uma desenvoltura comercial, têm boa rede de relacionamento, mas acima de tudo, eles se identificam muito com o nosso valor de poder colocar o interesse do cliente em primeiro lugar e de fazer e levar algo bom para o cliente dele. Lá na Valor Elbros a gente sempre fala o seguinte: o nosso assessor, ele tem a capacidade de sentar na frente de qualquer cliente e trazer pelo menos alguma solução financeira para ele. Pode ser que naquele momento o cliente não esteja buscando investimento, mas a gente descobre talvez que de repente esse cliente ele teve um filho e de repente faz necessidade de ter uma gestão de risco ali da família. Ou esse cliente ele está muito focado em fazer a empresa crescer e precisa de crédito. Então todos nós temos necessidades com dinheiro. Na Valor Elbros a gente fornece estrutura e soluções para que o nosso assessor sente na frente do cliente o prospect dele e consiga naquele momento apoiar com pelo menos uma solução. Com um ano, um assessor novo,
ele consegue atender um cliente de alta renda tranquilamente? Consegue. Por quê? Porque ele vai ser preparado durante esse período de um ano para atender esse cliente alta renda. Através do nosso onboarding, através ali de reuniões com os times comerciais, com liderança comercial, cursos que a própria XP também prepara ele, mas acima de tudo, olhando muito no dia a dia com outros colegas trabalhando e ele tendo o apoio das áreas de especialistas. A curva de crescimento de aprendizagem desse assessor em um ano é algo que os próprios assessores que completaram recente um ano, eles falam, puxa, parece que eu estou muito mais do que um ano aqui e parece que eu fiz uma outra faculdade, de tanta coisa que eu aprendi. Então, a gente capacita muito internamente esse assessor para que ele tenha segurança e confiança para sentar na frente do cliente e aí conseguir entender para poder atender. É isso aí, minha amiga, meu amigo do mercado financeiro. Nesse episódio da série Desbravando o Mercado Financeiro, eu falei com Tiago de Souza, da Valor Elbros, escritório que se especializou em alta renda e que é o futuro do assessor. Com certeza, você que está me assistindo, está assistindo o Tiago hoje, uma hora vai querer entrar nesse filão, vai querer atender cliente que tem uma renda maior, um ticket maior. Tiago, meu querido, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua presença, contribuiu demais com muita coisa que o assessor precisa conhecer. A gente se vê no próximo episódio da série Desbravando o Mercado Financeiro.